Boa noite a todos. Com grande alegria nós nos encontramos reunidos como igreja. E hoje nós estamos com o Lucas. Eu acho interessante, assim, não somente interessante, mas cada vez que os filhos do pastor chegam aqui, parece que é uma parte do pastor, da Margarete, que está voltando a eles. E para a gente faz parte da igreja, é uma alegria ver eles juntos, né? Principalmente quando está toda a família reunida. Dá para ver o brilho no olhar da Margarete, do pastor, ele se reanima, né? E nós, como igreja, juntamente, né? E os momentos que eu tive com eles, assim, foi muito bom, né? A gente está com saudade de você também, Jovem, Paulo, Débora, né? Já são uma família para a gente também. Que Deus continue guardando e abençoando todos vocês. Amém? Vamos orar então, para nós darmos início ao nosso estudo. O título é Em Guerra contra Deus. Hoje nós estamos na segunda parte e nós vamos finalizar hoje. Senhor, mais uma vez nós agradecemos pela Tua misericórdia em nossas vidas. Obrigado porque realmente Tu és um Deus fiel, fiel mesmo nós sendo infiéis muitas vezes, Senhor. Nós Te agradecemos porque a Tua misericórdia, a Tua graça se renova todos os dias, Senhor, diante daqueles que realmente Te buscam de todo o coração. Eu peço agora em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, a trazer a Tua palavra, Senhor, em verdade e em espírito, para que, começando por mim, Senhor, possamos juntos como igreja aplicá-la em nossas vidas. Mais uma vez eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos dar continuidade. Nós começamos semana passada, o título era Em Guerra contra Deus. Semana passada eu fiz a seguinte pergunta: será que é possível eu e você, mesmo como igreja, nós entrarmos em guerra contra Deus? E a resposta foi sim, é possível sim nós entrarmos em guerra contra Deus quando nós temos amizade com os inimigos de Deus. Quando eu e você estamos andando com o inimigo, então nós estamos em guerra contra Deus, sim. E Tiago cita no seu livro, no capítulo 4 inimigos com quem nós não podemos ter amizade. 3 inimigos com qual nós não podemos ter amizade. O primeiro inimigo que nós estudamos foi o mundo. O mundo é o primeiro inimigo a qual eu e você não devemos ter amizade. Aprendemos então que não devemos ser amigo do mundo. Não pode existir amizade entre eu, que se diz cristão, com o mundo e com Deus. Isso está em cima do muro. E o pastor já muitas vezes explicou que quem está em cima do muro já está do lado do diabo. Não pode haver essa amizade dupla. E o mundo a qual nós estamos falando aqui não é do mundo planeta, não é do mundo pessoas, mas o mundo ao qual nós falamos aqui se trata do sistema. O sistema que rege este mundo. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. E que sistema é esse? É um sistema corrompido, é um sistema maligno, é a sociedade humana, com seus valores, princípios, filosofia, pensamentos apartados de Deus. É esse sistema que nós não devemos fazer parte, não devemos ter amizade. E preste atenção, para vivermos em paz com Deus neste mundo, então nós aprendemos semana passada, eu vou resumir rapidamente. Para nós vivermos em paz com Deus neste mundo, nós devemos ter os seguintes cuidados. Primeiro, não devemos ser contaminados por esse sistema. Não devemos andar junto. Se você andar junto, você vai correr o risco alto de ser contaminado. É assim que nós instruímos os nossos filhos. Cuidado com quem você anda. Você pode ser um bom rapaz, pode ser um bom garoto, mas se você está andando com um grupo de rapazes que fazem errado, sem você perceber, você vai estar fazendo isso também. Você pode ser contaminado. Então não devemos ser contaminados. Também não devemos amar as coisas desse mundo. A gente acaba se apegando a coisas materiais, aos valores e princípios que o mundo preza. E nós não devemos. A nossa riqueza não está aqui, mas está em Deus. E também, por último, não devemos nos conformar com os padrões deste mundo. Há muitos cristãos que estão se conformando
E eu dei um grande exemplo. A educação dos filhos é a grande prova que muitos crentes estão se conformando com os padrões deste mundo. Como estão educando os seus filhos? De acordo com o que o mundo, a sociedade rege, e não do que a palavra de Deus dita. Isso é se conformar com os padrões desse mundo. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós vamos estudar os dois próximos inimigos, os quais não devemos ter amizade. Então não devemos ter amizade com o sistema corrompido deste mundo. E o segundo inimigo que Tiago nos fala, então, é o que está dentro de nós, é o que faz parte de nós, é a carne. Abra lá aqui, Tiago, capítulo 4, verso 1. Tiago, capítulo 4, verso 1, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam, da onde? Dentro de vocês. Então, dentro de nós, a carne, a qual eu estou falando aqui, é a nossa velha natureza. É a velha natureza. Não está se tratando do nosso corpo, dessa carne aqui. O corpo em si não é pecaminoso. O que é pecaminoso é as nossas atitudes. É o que comanda o nosso corpo. Então, na conversão, quando nós nos convertemos, nós recebemos então uma nova natureza. Quando eu me converto, quando você se converte a Cristo Jesus, você recebe uma nova natureza. Mas preste atenção, enquanto nós estamos aqui, a velha natureza ainda não morre. Ela está em nós, e nós chamamos de carne. E essas duas naturezas, elas estão sempre em conflito. Eric, Gálatas, capítulo 5, verso 17, diz assim: pois a carne, então a carne, a nossa velha natureza, os nossos desejos antigos. Então, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mesmo eu sendo cristão, mesmo você sendo cristão, você tem momentos de pecado, você tem pensamentos pecaminosos, você tem desejos pecaminosos, mas qual a diferença? Você não continua com esses pensamentos e você não as pratica. Talvez se você cair e praticar, você não vai continuar na prática, pois o Espírito vai te incomodar. Essa é a diferença, sempre em conflito. O Espírito pode usar o corpo para glorificar a Deus. Quando Lucas está aqui louvando a Deus, ele está usando o corpo dele. Para quê? O Espírito está usando o corpo dele para glorificar a Deus, através dos louvores, através das atitudes, através do andar dele. Mas presta atenção, ou a carne pode usar o corpo para servir o pecado. É só exemplo, tá, Lucas? Agora digamos que saia totalmente do caminho do Senhor, vira aquele desviadão, né? Se afogue no sistema corrompido. O que a carne dele vai estar fazendo? Vai estar servindo o pecado. O mesmo corpo pode glorificar a Deus, mas também pode desonrar. Mas a diferença é que nós temos a nova natureza, nós temos a escolha de fazer o que é certo. Há paixões carnais, então, que buscam nos colocar em guerra contra Deus. Sempre vai haver esses desejos. E o que a Bíblia diz em questão disso? Que nós devemos fugir desses desejos antigos, das paixões carnais que estão dentro de nós. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, só a primeira parte diz assim: fujam da imoralidade sexual. Então o que nós devemos fazer? Fugir. 2 Timóteo 2,22. Primeira parte de novo: fuja dos desejos malignos da juventude. Mais uma vez, nós devemos fugir. Nesse sentido, preste atenção, você que está em casa também, vocês que estão nos acompanhando. Nesse sentido, fugir não é um gesto desprezível. Nesse sentido, fugir não é uma atitude covarde. Mas quando você foge das paixões carnais, você foge de situações que podem colocar em risco a tua comunhão com Deus, fugir nesse sentido significa o quê? Você ter temor a Deus. É você agir com sabedoria. Sabedoria.
Nós temos um grande exemplo bíblico. Quem? José do Egito. Ele fugiu da esposa de Potifar. Quando aquela bela mulher, não é você que é homem, estou falando você que é homem, homem com H maiúsculo, que tem desejo por mulher. Quando uma mulher bonita te assedia, não é difícil? É difícil. E o que nós temos que fazer? Fugir. Vou usar o Lucão como exemplo. Imaginou o Lucas, esse rapaz bonito, saudável, bem casado, pai, e chega aquela mulher fascinante do mundo, com todas as suas beldades, se oferecendo para ele. E se ele é homem, vai nascer um desejo. E o que ele tem que fazer? Pernas para que te tem que fugir dessa situação. Por quê? Temor a Deus. Isso agir com sabedoria. A única maneira de vencer as tentações da carne é fugindo. Nesse sentido, nós temos que fugir. Fugindo do quê? Fugindo do lugar, fugindo de circunstâncias, tudo que coloca você em risco, tirando o teu relacionamento, a tua intimidade com Deus. Você tem que fugir. Fugir até de certas pessoas, fugir de certos lugares, fugir de certas circunstâncias e até pessoas que possam te influenciar a te desviar do caminho. E muitas vezes essas pessoas são as da própria família de sangue. Não falo da família em Cristo. Cristo mesmo diz, ele vem trazer o quê? Espada. A família se divide por quê? Porque os que não aceitam a Cristo, eles vão te perseguir. E pode ser uma má influência. Então você tem que fugir de lugares, circunstâncias e até de pessoas para você se manter firme no caminho do Senhor. Amém? Amém. E isso vai ser contínuo na nossa vida cristã. Então, a Bíblia diz: vigia e ora. Em terceiro lugar, vamos falar do terceiro inimigo, o inimigo externo. Lembra que o mundo, a sociedade corrompida, o sistema é o inimigo externo. Agora nós falamos do inimigo interno, a carne. E mais uma vez, do inimigo externo que vem de fora. Vamos falar do diabo. É aqui em Tiago capítulo 4, do verso 6 ao 7. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Continuação. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. O diabo não é para ser temido. É somente aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador. Esses têm que temer o diabo. Mas se você realmente é um salvo, você não precisa temer o diabo, mas você precisa resistir. O diabo é o nosso inimigo. O diabo foi criado por Deus. Mas o que aconteceu? O diabo se rebelou e virou-se para o mal. E o que o diabo quer fazer conosco? O diabo quer nos destruir. Ele usa todo tipo de mentira e engano para destruir você, cristão, que está no caminho. Ele acusa, ele fere, ele traz tentação, ele finge ser bom. É que nem o lobo disfarçado de ovelha. Ele finge ser bom, promete vantagens, e nós vemos muito isso. E é por isso que você tem que ter esse cuidado. O diabo é astuto e perigoso. Se você não tiver discernimento espiritual, o que vai acontecer? O diabo vem para matar, para roubar e destruir. Mas ele usa pessoas que não têm a Cristo como Senhor e Salvador. Ele usa pessoas que servem a esse sistema corrompido. Ele usa pessoas que estão na carne. Ele usa pessoas que servem a Ele. E é por isso que nós temos que vigiar, para não sermos destruídos. Por essas razões, a Bíblia nos alerta muitas vezes. Mas eu quero trazer um alerta que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, do verso 8 ao 9. Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão,
fugindo e procurando a quem possa devorar. Seguinte, Eric. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Aqui é interessante que o apóstolo Pedro usa a comparação de um leão. Vocês já viram como é que é uma caçada de leão? Quando eles vão caçar búfalos, por exemplo, né? Primeiro o leão, ele manda as leoas em bando, mandam pessoas em bando, lembram? Pessoas que estão na carne, pessoas que servem a ele, pessoas do mundo, para cercar você. E o leão também tem o costume de ver aquela presa que já está fraca. Geralmente a presa que está fraca, ela está afastada do bando. É aquele irmãozinho que não está mais na igreja, é aquela pessoa que acha que não é importante congregar, é aquela pessoa que está cansada de Deus, será? Aí ela se afasta do bando, se afasta da igreja, uma presa fácil. O bando cerca, prepara, e o leão está fazendo o quê? Está ao derredor. A pergunta é: como você está? Você ainda continua firme na tua igreja? Você continua firme no teu propósito, na tua fé? Ou você está cansado de Deus, da igreja, está achando que está melhor andar sozinho? Se você está com esse pensamento, mais uma vez, cuidado, vigie. O leão, o diabo está ao derredor. Tomem cuidado. Preste atenção. Somente quem se submete a Deus pode resistir ao diabo. Somente aqueles que se submetem a Deus podem resistir ao diabo. Quem não se submete a Deus não tem como resistir e nem fugir do diabo. Presa fácil. E a palavra submeter-se aqui, ela vem de um termo militar. Submeter vem de um termo militar que significa no português claro: fique no seu lugar, fique no seu posto. Quando um soldado não se submete ao seu oficial, ao seu general, o que acontece? Ele tem grandes problemas. Eu não servi o exército, escapei disso, mas tem pessoas que gostam. E lá, a disciplina é rigorosa para soldados, miliquinhos que não se submetem na disciplina forte. E nós podemos usar a comparação também quando os filhos, da mesma maneira como um soldado não se submete à sua autoridade, filhos que não se submetem aos seus pais, filhos que não submetem à autoridade dos pais, vão ter grandes problemas. Exemplo, os filhos acham que nascem sabendo mais que os pais. Isso se chama tolice. Tudo que os pais fiéis, pais bons, pais sábios, eles vão aconselhar os filhos o quê? Não faça isso, filho. Não saia essa hora. Coloque uma jaqueta, uma roupa para não pegar um resfriado. E o que os filhos fazem? Muitas vezes os filhos não se submetem. Vou fazer da minha maneira. E no final, pega uma gripe, sai à noite, às vezes bate o carro, está tudo errado. Por quê? Não se submeteram, não se colocaram no seu lugar como filhos. Da mesma maneira, nós, muitas vezes, nós não nos submetemos a Deus. Talvez não em todas as áreas, mas muitas vezes em algumas áreas da nossa vida, nós não nos submetemos à palavra de Deus. E o que vai acontecer? Problemas. E é um grande problema quando você não se submete à palavra do Senhor. Com certeza você terá muitos problemas, principalmente se você é filho. Deus vai te corrigir, Deus vai te chacoalhar e Deus vai mexer com a tua estrutura para você se colocar no seu lugar. Você é filho. Amém? Para concluir, somente seguindo as instruções bíblicas é que nós não entraremos em guerra contra Deus. Se você que está em casa, se você que está aqui, você não quer entrar em guerra contra Deus, você precisa seguir as instruções bíblicas. E para seguir as instruções bíblicas, primeiro, você tem que buscar, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem esse desejo de buscar?
de conhecer? Primeiro você busca, segundo você conhece, mas não pode ficar apenas na teologia. Você tem que aplicá-la na sua vida. Você tem que deixar que a palavra transforme a tua vida. A fé só vem por ouvir, e ouvir a mensagem mediante a palavra de Deus. Não tem como você falar: eu tenho desejo de conhecer a Deus, mas você não tem desejo de congregar. Não pode. Você fala: eu creio em Deus. Se você crê em Deus, ok. Até o diabo crê e treme diante de Deus. Que diferença tem você entre o diabo? Mas o verdadeiro cristão, ele serve esse Deus. Ele é discípulo, ele é servo, ele é filho, ele é amigo. Ele tem um relacionamento verdadeiro com esse Deus. Ele tem intimidade com Deus. Por quê? Porque ele ora, porque ele medita na sua palavra, porque ele ama ir ao templo, à casa de Deus, encontrar seus irmãos. Essa é a alegria que eu vi no pastor. Não é só a alegria de filho de sangue, mas é um filho que serve ao mesmo Deus. Eu creio que não há alegria maior. Amém? E o resultado, quando nós seguimos as instruções bíblicas, nós buscamos, conhecemos e aplicamos a palavra de Deus em nossas vidas, o resultado é que nós teremos paz com Deus. E quando nós temos paz com Deus, nós temos paz uns com os outros. Quando você tem paz com Deus, paz uns com os outros, você se torna um agente da paz no meio de um mundo sem paz. Você realmente é um luzeiro, você é um farol, você é um símbolo vivo de esperança, porque Cristo vive em você. Deveria ser assim? Não deveria? Mas para isso, nós dependemos totalmente de Deus. Que o Senhor nos ajude num tempo tão difícil, onde parece que a esperança está se esvaindo, onde as pessoas só veem escuridão, onde parece que a morte está tomando conta de tudo, a doença predomina. Esse é o tempo de você, cristão, se levantar como um verdadeiro agente da paz. Que Cristo possa realmente reinar em nosso ser, que nós possamos ser representantes desse Deus a qual nós proclamamos ser o único verdadeiro Deus, a qual transformou a minha vida e eu creio que a sua também. Amém, pastor? Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Amém, amados. Vamos orar. Vamos estar lembrando de nossos amados que estão passando dificuldade nessa pandemia, com o Covid. A irmã Vani, que está precisando com urgência de uma vaga no UTI. Que Deus possa estar providenciando esse momento, possa providenciar essa oportunidade para ela. Também vamos orar pela nossa irmã Tatiane, que está com Covid, seu pai, sua mãe, o Marcos, enfim, todas as pessoas que estão necessitando nesse momento de uma intervenção divina na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer mais uma vez nesta noite, pelo teu cuidado tão especial. Ensina, Senhor, a vivermos nesse mundo e não sermos contaminados pelo mundo, Pai. Temos que viver e com certeza deixar o Espírito Santo de Deus habitar no nosso coração, nos transformar, que o seu Santo Espírito, Pai, possa estar fazendo a diferença na vida de todos nós. Possamos nos alegrar na esperança, no renovo, possamos entender que somente em Jesus há a solução para todos os problemas. Os dias são difíceis, os dias são maus, mas nós sabemos, Pai, que próximo está o fim. Nos dê sabedoria, Senhor, para que possamos realmente viver o último tempo com convicção, com fé, com alegria, com a esperança que temos o nosso nome escrito no livro da vida, e que no momento que Tu nos chamar, nós possamos dizer: eis-me aqui, Pai, pode me tomar que eu estou preparado. Que a Tua graça e a Tua soberania seja renovada na vida de cada um. Essas pessoas que estão lutando contra essa enfermidade, que sejam restauradas. As pessoas que estão lutando, Senhor, contra outras enfermidades, outras dificuldades,
outras limitações, que Teu Santo Espírito possa fazer a diferença, influenciando e transformando a vida de cada um, Pai. Eu oro, Senhor, crendo no Teu poder e na Tua soberania, sabendo que Tu continua no controle de todas as coisas. Por isso podemos em paz nos deitarmos, em alegria nos levantarmos, porque confiamos no nosso Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia possam inundar o nosso coração. É o meu desejo e a oração que eu faço em nome de Jesus, Seu Filho. Amém. Que Deus abençoe você. Lembrando que domingo às 9h30 da manhã nós temos o nosso culto dominical. Você e tua casa estão convidados para participar juntamente com a gente. Que Deus abençoe você e te dê um final de semana abençoado na sua presença. Amém.